Muito bem. Sem escravos, os romanos tiveram que mudar muitas coisas no seu modo de viver. Antes, um escravo durava, em média, entre 5 e 8 anos. De 5 a 8 anos como escravo e morria por exaustão. Agora que não tem mais guerra para trazer novos escravos, os romanos têm que mudar o trato com seus escravos. Os escravos vão passar a viver um pouco mais. Ao mesmo tempo, como a maior parte dos cristãos, dos romanos, está se cristianizando, eles passam a dar tratamentos, entre aspas, um pouco mais humanitários aos seus escravos. E isso vai mudar muita coisa em Roma. Inclusive, a soma de um caldeirão imenso de fatores vai fazer com que o trabalho escravo praticamente desapareça em Roma nessa fase do Baixo Império. Ora, com menos escravos, a geração de riqueza é menor. Não se esqueça que os romanos dependiam tanto do escravo quanto nós hoje dependemos da energia elétrica. Sem energia elétrica, você não consegue sequer estudar. Imagine você assistindo aula pela internet, baixando no aplicativo Google, uma aula sem energia elétrica. Não acontece nada, né? Então, os romanos também viviam assim, sem escravos. Sem escravos não faziam nada. Então, a economia entra em depressão. A produtividade, a produção cai muito por falta de escravos. E aí começa um grave problema em Roma. Porque com menos riqueza sendo gerada, a gente vai começar um novo fenômeno chamado de anarquia. Ninguém quer pagar imposto. Ou seja, imagina que Roma fosse o Brasil. As elites paraenses vão dizer o seguinte: nós não vamos pagar imposto para Brasília. O dinheiro que a gente ia mandar para lá, a gente fica com ele aqui mesmo. Porque o dinheiro não volta. Só que os maranhenses, os piauienses, os gaúchos, os mineiros, os paulistas, todo mundo pensa a mesma coisa. E aí a gente passa a ter uma verdadeira anarquia. Cada um pagando imposto só para si, vivendo só para si. Só que tem um detalhe. Assim como o Pará não paga imposto para Brasília, Castanhal resolve não pagar imposto para o Pará. Marabá resolve não pagar imposto para o Pará. Santarém não paga imposto para o estado do Pará. Então, não só o Pará se sacou do Império Romano, como as cidades locais também se sacaram dentro do estado do Pará. Sabe o que mais? Vai chegar um momento que o bairro de Jardelândia resolve não pagar mais imposto para Castanhal. O bairro da PU resolve não pagar mais imposto para Castanhal. Então, essa fragmentação, essa anarquia, esse desgoverno se multiplica. E quando finalmente os bairros resolvem não pagar imposto para os municípios, as famílias também resolvem a mesma coisa. Quer saber? Eu não vou pagar imposto para ninguém, não. E aí cada um passa a defender seus próprios interesses. Quem vai pôr isso em ordem? Muito bem. Roma já não tinha mais um grande exército, porque sem dinheiro não tem soldado, né? Você sabe que não existe soldado, só existe mercenário. Qual é a diferença do que a gente chama de mercenário, do pistoleiro para o soldado? É quem paga. O soldado é pago pelo exército, pago pelo Estado, e o pistoleiro é pago por alguém privado. Mas é tudo a mesma coisa, em última análise. Porque sem dinheiro ele não faz o serviço dele. Não existe o justiceiro que faça a justiça com as próprias mãos, o super-homem, o Batman, que é um abnegado e que pratica a justiça por conta própria. Não existe isso é só coisa de ficção. Então, sem exército, sem dinheiro, sem ordem, Roma entra em decadência. E aí os povos bárbaros começam a atravessar a fronteira do mundo romano, bem devagarinho. Num primeiro momento, eles são muito bem-vindos. Por que são bem-vindos? Porque eles estão passando fome. As terras estão lá, devolutas. Então, deixa esse povo trabalhar por aí. Eles trabalham, comem e vão embora. Mas com o passar do tempo, esses mesmos bárbaros percebem que os romanos não têm mais capacidade de resistir se eles se encresparem, se eles se puserem para cima do Império Romano. Porque está todo mundo enfraquecido. E aí um fator catalisador, um fator de mudança vai acontecer. É que a partir do século IV, um povo novo, um novo povo bárbaro, que nada tem a ver com os germanos, vai invadir a Europa Ocidental. Eles vêm ali mais ou menos de onde hoje é a Rússia. Se você pegar o mapa no seu livro de geografia, onde está ali a Lituânia, a Estônia, a Letônia, a Ucrânia, eles vêm dali para o Ocidente. Esse povo chamam-se hunos. Estes tais hunos são terríveis, porque eles não são escravistas. E eles fazem guerra para quem? Então, se eles não querem escravos. Esse povo não é um povo agrícola. Eles fazem guerra então, se eles não querem escravos, nem querem terra para plantar. Esse povo não é um povo patrimonialista, eles não conhecem a propriedade. Então, por que eles fazem guerra? Por fazer.
O negócio deles é fazer guerra, matar pessoas. Assim, eu não sei como é que funcionava a antropologia dos hunos, mas o fato é que eles são hordas terrivelmente violentas, que eles atacam os outros povos para não fazer escravos, para não tomar terras e para não tomar riquezas. Ninguém sabe exatamente como é que funcionava a lógica, eu pelo menos não sei como funcionava a lógica dos hunos. E eles eram muito bons de guerra. O que acontece? Os povos germanos, vendo os hunos atacando daquela forma, partem para cima dos romanos, invadem o mundo romano. E aí, aquilo que foi a primeira fase chamada invasão pacífica se torna uma invasão violenta. E aí os bárbaros destroem o mundo romano e, sob os escombros do mundo romano, eles passam a assimilar algumas características dos romanos, como, por exemplo, a vida em Estado. E aí surgem os chamados Estados medievais.